Livro A Voz do Silêncio, pequena grande enciclopédia da espiritualidade universal. Autor Helena Petrovna Blavatsky. Editora Pensamento. Ano de publicação 2010, 104 páginas. Considerada uma das obras-primas da literatura mística mundial e por muitos uma prosa em versos cheia de inspiração espiritual. A Voz do Silêncio toca-nos, não pela exposição de fatos reunidos de livros, mas por ser um apelo aos sentidos mais divinos da nossa natureza. Em si, essa obra é uma das melhores fontes disponíveis de ensinamentos teóficos e um dos livros mais inspiradores do mundo. Pequena grande enciclopédia da espiritualidade. Esta magnífica coleção traz de volta ao mundo. Esta pequena coleção traz de volta ao mundo editorial brasileiro obras de referências sobre pensamentos esotéricos, espiritualistas universais. Em cada um de seus volumes, escritos por mestres e pensadores, o leitor encontrará uma síntese de assuntos abordados com uma precisão jamais igualada. Para o iniciante, livros tradicionais que não podem ser ignorados. Para o iniciado, importantes clássicos que estão cada vez mais à frente de seu tempo. Uma leitura obrigatória para se conhecer e percorrer o caminho espiritual. Helena Petrovna Blavatskaya foi uma prolífica escritora, filósofa e teóloga russa. Ela foi responsável pelo sistema moderno de teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica. Ela também é conhecida como uma das mulheres à frente do seu tempo e uma das primeiras mulheres a falar sobre esses temas importantes, principalmente temas de filosofia, teosofia, miticismo. Antigamente esses temas só eram abordados por homens, até mesmo por conta que muito antigamente as mulheres eram vistas como bruxas e tinha toda essa questão da igreja, as mulheres eram mortas por qualquer coisa. E a Helena, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, porque além dela passar os próprios ensinamentos nos seus livros, ela conseguiu traduções de livros muito mais antigos e levou isso para o público dela. Porque, por exemplo, esse livro, A Voz do Silêncio, ele na verdade se trata de um livro budista tibetano que estava escrito em outra língua, se eu não me engano, em mandarim antigo, algo assim. E eu não sei como ela conseguiu a tradução dele e ela publicou esse livro em inglês. Ela conseguiu em inglês, o que fez com que esse livro fosse lido pelo mundo inteiro, porque o inglês acabou sendo considerado uma língua universal. Então, por mais que ela fosse russa e também publicasse em russo, a partir do momento que esse livro teve a publicação em inglês, ele foi para vários outros lugares do mundo, Então ele é conhecido pelo mundo inteiro, por isso que ele é considerado uma enciclopédia mística, sabe? Todo mundo que tá ali em busca de autoconhecimento, autoaprimoramento, desenvolvimento pessoal, acaba dando de cara com esse livro e com outros livros da Helena Blavatsky. Na verdade, o sobrenome dela é Blavatskaya, mas ela assina nos livros como Helena Petrovna Blavatsky. Tenho até uma outra anotação aqui sobre o livro que eu vou ler para vocês. Falando que A Voz do Silêncio é um texto dos mais importantes de toda a literatura teosófica, Ou seja, pessoas que estudam a teosofia, teologia, filosofia. Foi o último legado da Helena Blavatskaya ao mundo. Está dizendo que ele foi escrito em 1899 em Fontainebleau, que é uma cidade da França, e apenas 2 anos antes da morte da autora. Ou seja, se ela escreveu em 1899 e ela morreu 2 anos depois, então ela deve ter morrido em 1901,
Segundo ela mesma afirmou, a obra é, na verdade, a tradução para o inglês de um original texto tibetano, né? Com a qual ela teve contato em uma das primeiras e muitas viagens que ela fez no Tibete. O livro ele contém a essência dos ensinamentos esotéricos do budismo tibetano, com a sua autenticidade, né? E ele foi inúmeras vezes corroborado por autoridades orientais e ocidentais no assunto, tais como o Pacha Lama do Tibete, que viveu entre 1883 e 1937, e o Lana Kais. O Lana Kais Dawa. Gente, desculpa, porque os nomes são muito são muito diferentes. O nome do cara é enorme. É Lana Kais Dawa Shandup, um dos pioneiros na tradução de textos budistas tibetanos ao mundo ocidental. Ou seja, além dela expor a visão dela sobre autoconhecimento e espiritualidade, ela também usou como base esses textos antigos. Então ela deixa claro que foram traduzidos porque por muito tempo as pessoas acharam que foram livros, que esse livro específico foi ela que escreveu do zero, mas não foi. Ela pegou textos que já existiam, ela publicou esses textos já traduzidos para o inglês e ela deu alguns toques pessoais de ensinamentos e coisas que ela mesma aprendeu. Ela foi uma mulher que ela viajou para muitos países, né? Como eu disse, ela era russa e ela viajou para muitos países, principalmente no Oriente. E os livros dela são referência até hoje, ela teve vários outros. Por sinal, algumas pessoas dizem que além dela ser uma mulher totalmente espiritualizada e que estudava bastante, ela também era uma mulher voltada e tinha bastante curiosidade para o misticismo e o esoterismo. Ela fala disso em alguns livros dela, mais explicitamente, passando alguns conhecimentos sobre. E ela também foi mencionada, tem até na internet, se vocês pesquisarem, que ela chegou a escrever alguns textos como se fossem previsões, entendeu? De como o mundo seria dali uns anos. E várias previsões que ela fez realmente aconteceram, realmente são coisas que a gente realmente está vivendo agora. Então muita gente fala como se ela fosse uma espécie de mestra, uma espécie de profetisa, sabe? Ali dos anos 800, né? E assim, eu não conheço muitas coisas sobre ela, eu já li alguns textos isolados. Por sinal, eu tenho uma lista de livros que eu tenho vontade de ler, tanto livros, uma lista escrita, quanto uma lista que eu fiz na internet, porque tem muita indicação de livro, tanto no Kindle, que é onde eu salvo alguns para ler depois, e o próprio YouTube disponibiliza um monte de audiolivros. Se vocês entrarem em canais no YouTube que são mais voltados para a cultura e uns voltados para as pessoas com deficiência visual, vocês vão ver que tem um monte de canal que publica audiolivro de forma gratuita, então você consegue ter acesso a eles. E é ótimo, porque você consegue ler o livro inteiro, no caso, ouvir o livro inteiro de forma íntegra, né? O que ajuda bastante. Alguns livros que eu faço resenha aqui para vocês, nem todos eu tenho livro físico e nem todos eu li pelo Kindle. Alguns eu recebi em PDF e alguns eu consegui o audiolivro mesmo, pelo próprio YouTube. Então, assim, sempre que for algum livro que se eu souber que tem o áudio, que eu mesma ouvi por áudio, eu sempre vou deixar a dica aqui para vocês, tá bom? Esse livro, ele você consegue encontrar no site da Amazon, no site da Biblioteca Virtual. Tem ele disponibilizado de forma gratuita na internet, então se você não quiser comprar ele, você consegue ler de graça na internet. Tem um vídeo dele em audiolivro,
Eu acho que é um livro com cerca de 3 horas, o livro completo. Então você pode ouvir aos poucos. Ou você também consegue comprar um livro físico em sites, no caso como a Amazon, a biblioteca virtual. E alguns sebos online também, tá? Porque como é um livro bem antigo, você consegue achar vários livros desses, assim, em lugares que vendem livros usados por valores bem baixos. Então, se você for uma pessoa que gostar de ter livro físico, eu até aconselho, porque a gente consegue achar bastante livro em bom estado, sem estar rasgado, nem nada, por um preço bem acessível. Eu mesma já comprei vários livros em feira de rua e tudo mais, que estão com as folhas um pouco amareladas pelo tempo, porque tem livros que eu comprei que são dos anos 70, anos 80, então acaba sofrendo um pouco da questão do tempo, mas são livros que estão impecáveis, que estão com a capa toda direitinha, que não tá rasgado, então compensa para quem gosta. Fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir no canal, porque eu publico 3 vídeos por semana, tá bom? De resenha e de biografia. Se vocês quiserem algum livro específico ou biografia específica, é só vocês deixarem nos comentários que eu trago pra vocês. De forma geral, eu gostei bastante do livro, mas eu confesso que não é um livro tão fácil assim de ser lido. Por quê? Porque se você não tiver um conhecimento prévio sobre textos budistas, se você for uma pessoa que não está muito acostumada com livros de autoajuda, autoconhecimento no geral, e livros mais voltados para a espiritualidade, você pode se sentir um pouco perdido e não se conectar tanto com o livro. Agora, se você for uma pessoa que busca bastante autoconhecimento e costuma fazer esse tipo de leitura, vai ser um livro que você vai conseguir tirar bastante coisa produtiva assim dele. Ele vai te fazer refletir bastante. Ele é um livro principalmente para te fazer pensar, sabe? Ele não é aquela coisa que te dá respostas prontas. Ele tá sempre ali nos textos abordando vários temas da nossa vida e da espiritualidade, fazendo a gente refletir sobre as nossas próprias atitudes e os caminhos que nós mesmos estamos seguindo. Bom, é isso. Boa leitura e até a próxima.